Antônio Silvino, rei do cangaço antes de Lampião, conhecido também como Rifo de Ouro, era de família de cangaceiro. Filho de seu Pedro Rufino de Almeida Batista, conhecido por Batistão, e de dona Balbina Maximiliana Pereira de Moraes. Por influência do pai, que também era cangaceiro, adentrou para o cangaço em 1896, ainda muito jovem, apenas com 24 anos. Pernambucano da cidade de Afogado em Gazeira, nasceu no dia 21 de março de 1872. Foi batizado na antiga capela do Senhor Bom Jesus dos Afogados, na antiga freguesia da Ingazeira, no dia 14 de abril de 1872. Hoje, essa capela é a Catedral da cidade de Afogado da Engazeira. Foi batizado pelo vigário da Engazeira, padre Amâncio Leite da Silva. Os padrinhos de Antônio Silvino foram Joaquim José da Silva e Cecília Lima Brito. Antônio Silvino, quando criança, era chamado pelo apelido de Batistinha e Nezinho. Aos 21 anos, seu pai Batistão foi morto assassinado por disputa de terra. Manuel Batista de Moraes e o irmão Zefirino decidiram então fazer vingança e matar Desidério, o homem que assassinou seu pai. Após a morte de Batistão, um tio de Manuel Batista, de nome Silvino Aires Cavalcante de Albuquerque, também cangaceiro, acolheu e auxiliou os sobrinhos. A família partiu, então, para uma vida de crime e vingança pelo sertão nordestino afora. Manuel Batista de Moraes, depois da morte do pai e do tio Silvino Aires, ao herdar a soberania que o pai e o tio tinham, passou a liderar a maior parte dos bandos e adotou a alcunha de Antônio Silvino em homenagem ao tio cangaceiro. Suas façanhas e assassinatos hediondos fizeram a ser o cangaceiro mais famoso do Nordeste. Antes da hegemonia de Lampião, rei do cangaço, nenhum bandoleiro tivera a força que Antônio Silvino criou, superando o nome de Jesuíno Brilhante e de tantos outros homens fortes no cangaço. Antônio Silvino muitas vezes demonstrava uma consciência social maior que a de seu sucessor. A grande influência e o poder de Antônio Silvino o fizeram um alvo importante dos volantes policiais que viam sua cabeça como importante prêmio. Porém, Antônio Silvino era muito articulado. Com a ajuda dos coronéis, coiteiros e populares, conseguiu fugir da polícia por 18 anos. Antônio Silvino foi um dos mais famosos cangaceiros da história do Brasil, sendo muitas vezes considerado como o rei do cangaço que antecedeu Lampião. Mesmo que tenha vivido até mais tempo que o capitão Virgulino, por não ter sido morto pelas forças policiais. O cangaceiro Antônio Silvino, sendo duramente perseguido pela polícia do estado da Paraíba, Pernambuco e Alagoas, conseguiu ainda chegar até novembro do ano de 1914, cometendo assassinatos e assaltos em várias localidades. Uma de suas façanhas mais famosas, que também entrou para a história, ocorreu contra membro de alto nível de uma empresa estrangeira que construía uma rede ferroviária no interior do Nordeste. Na ocasião, Antônio Silvino sequestrou os engenheiros da obra num trecho entre Paraíba e Pernambuco e arrancou os trilhos. Antônio Silvino entrou para o cangaço no ano de 1896 e percorria 3 estados, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A história diz que Silvino vingou a morte do pai, mas, porém, há relato que a oportunidade que ele teve de fazer a vingança, por ser um dia de sexta-feira da Paixão, deixou escapar Desidério, o homem que matou seu pai, e que Desidério morreu de morte natural 7 anos depois da prisão de Antônio Silvino. Dia 25 de novembro de 1914, Antônio Silvino, com seu bando, chegou na fazenda Lagoa da Laje. Antônio Silvino teria saqueado
um pequeno comércio de seu José Alvino Corrêa de Queiroz. Este jurou vingança e entrou na polícia e chegou à posição de sargento. Sucedeu então que um certo dia o sargento José Alvino teve informação que o cangaceiro Antônio Silvino estava acampado com seu bando na fazenda Lagoa Laje, nas mediações da cidade de Taquaritinga, Pernambuco. Era 5 horas da tarde e ungiam assaltar os cangaceiros antes que a noite sobreviesse. Então, Antônio Silvino com seu bando foram cercados pela volante no comando do delegado Alfred Teófanes Torre e o sargento José Alvino. Houve um tiroteio violento dos diabos, bala chovia dos dois lados. Com o cair da noite, o tiroteio deixou de ser correspondido. O delegado Alfred Teófane e o sargento José Alvino acreditaram que Silvino tivesse fugido. Suspeitando que Antônio Silvino quisesse vingar do coiteiro Joaquim Pedro, que havia lhe denunciado, foram entrincheirar-se na casa deste, mas sucedeu o contrário. Antônio Silvino foi gravemente baleado e seu companheiro de luta, Joaquim de Moura, quebrou uma perna. Os demais cangaceiros, protegidos pela escuridão da noite, fugiram pelas caatingas adentro. Antônio Silvino, estando perdendo muito sangue, convidou o companheiro para se entregarem, mas o cangaceiro Joaquim de Moura preferiu morrer que se entregar à justiça e suicidou com um tiro na cabeça. Impressionado ainda mais com o trágico fim do último século que lhe restava, Silvino despojou-se das armas e, arrastando-se, conseguiu chegar na casa de uma mulher muito pálido e com a roupa toda ensanguentada, disse que queria se entregar à prisão. Então o cangaceiro Antônio Silvino, de livre e instantânea vontade, mansamente se entregou para a justiça. Foi encaminhado a Recife pela polícia, onde passou a cumprir pena na casa de detenção da capital, como prisioneiro 1122. Condenado a 239 anos e 8 meses de prisão, ficou conhecido na instituição por um comportamento exemplar e educado, conseguindo credibilidade entre os guardas e responsabilidade de sair mais cedo. Depois de 23 anos, 2 meses e 18 dias na cadeia, então, finalmente, em 4 de fevereiro de 1937, recebeu um indulto do presidente Getúlio Vargas e foi liberado. Antônio Silvino, depois que ganhou a liberdade, foi viver tranquilamente longe do mundo criminoso, onde conseguiu ser famoso. Nos seus últimos anos de vida, passou a ser religioso. Em vez de conduzir um rifle, carregava uma Bíblia Sagrada embaixo do braço, a caminho da igreja. Antônio Silvino passou a morar em Campina Grande, na Paraíba, junto com uma prima, em uma casa de campo, até a sua morte por volta das 19 horas do dia 28 do mês de julho do ano de 1944. Antes de Lampião, Manuel Batista de Moraes era o cangaceiro mais famoso. Entrou para a história como Antônio Silvino, o rifle de ouro. A invencibilidade do cangaceiro Antônio Silvino terminou no dia 27 de novembro de